A aula hoje é do segmento de membro inferior. Vai falar sobre articulações e músculos de membro inferior, tá bom? Primeiro, articulações. A gente pensa no segmento de membro inferior, a primeira articulação que a gente vai falar é a articulação do quadril, tá bom? O que seria a articulação do quadril? A articulação onde a gente vai encontrar a região da cabeça do fêmur, tudo bem? Então, vamos pegar esse aqui. Cabeça do fêmur se articulando na fossa do acetábulo, tá bom? Articulação do quadril, posição anatômica dentro. Então tem aqui a cabeça do fêmur se articulando na fossa do acetábulo. Tudo bem? A gente pensa nessa articulação aqui, galera. A gente vai destacar alguns ligamentos importantes, tá bom? Mas antes disso eu vou falar dos movimentos que a gente tem na articulação do quadril. A gente pensa na articulação do quadril. A articulação do quadril ela vai permitir movimento de flexão do quadril, ó, flexão do quadril, tudo bem? Movimento de extensão do quadril, esse movimento aqui, ó, para trás, beleza? Movimento de abdução, adução, ok? Rotação externa, rotação interna. A gente consegue ver melhor aqui, ó. Rotação externa, cabeça do fêmur roda externamente. Rotação interna, cabeça do fêmur roda medialmente, tá bom? Então esses são os movimentos que essa articulação aqui permite, tá bom? E daqui a pouco a gente fala um pouquinho de quais músculos acionam essa articulação. Antes disso a gente mostra aqui alguns ligamentos, tá? Primeiro ligamento que eu vou citar, ele está rompido nessa peça aqui. A gente vai conseguir ver parte dele aqui dentro. Eu vou segurar aqui, ó, apontar com o dedo. Chama ligamento da cabeça do fêmur. Em alguns livros, redondo da cabeça do fêmur. Ele se fixa aqui, ó, na fóvea da cabeça do fêmur. Uma marca anatômica importante que a gente viu. Tá bom? Serve para fixar a cabeça do fêmur na fossa do acetábulo. Tudo bem? Existe o ligamento transverso do acetábulo. Fica aqui assim, ó. A gente consegue ver parte dele aqui. Na verdade ele está aqui, reservado. Transverso do acetábulo. Bom, parte dele. Ligamentos que formam a cápsula articular, que vão manter aqui a cabeça do fêmur firme na região da fossa do acetábulo. Eu destaco aqui. Tá bom? Então, o alfinete vermelho. Vermelho não, perdão, amarelo. Destaca o ligamento ilho-femoral. Fixa a região, a porção do ilho, a cabeça do fêmur. Bom? Pegando o terço superior, ligamento ilho-femoral. Pegando a parte antero-inferior, terço antero-inferior, ligando pubis ao fêmur, ligamento pulbo-femoral. Ligamento pulbo-femoral. Pegando o terço póstero-inferior, ó, região posterior e inferior, ligamento isquio-femoral. Ligamento isquio-femoral. Tá bom? 3 ligamentos importantes. Para a prova, possivelmente eu cobre um desses 3. Pode ser, né? Ou um dos do joelho, tá bom? Mas aí ficarem atentos, né? São mais fáceis de destacar. Tá bom? Próxima articulação que a gente vai falar, articulação do joelho. Bom, quando a gente pensa na articulação do joelho, vai ser uma articulação do fêmur em sua epífise distal,
com a patela anteriormente, tá bom? Então, existe uma face aqui que se chama face patelar, onde a patela desliza durante os movimentos de flexão e extensão do joelho. Então, o fêmur se articula com a patela anteriormente, tá bom? E se articula inferiormente com a tíbia. Tudo bem? Então, tíbia inferiormente. E a fíbula? A fíbula, na verdade, se articula com tíbia. Não se encaixa diretamente no fêmur. Tá bom? Ao fazer um afastamento aqui, a gente consegue ver como a patela fica fixada ao tendão do músculo quadríceps femoral, que é um músculo que a gente vai falar daqui a pouco, tá bom? E como esse tendão se fixa na região da tuberosidade da tíbia, que é aqui embaixo, aquela proeminência que a gente vê na epífise proximal da tíbia, tá bom? Esse tendão do quadríceps converge e passa a se chamar tendão patelar, ou tendão da patela, em seu ponto de fixação. Ok? Tudo bem, pessoal? Em relação à articulação do joelho, essa articulação funciona como uma dobradiça, um gínglico, tá bom? E ela permite movimento de flexão e extensão do joelho, tá? Então, pega esse banquinho, por favor. Que movimentos a gente tem em relação ao joelho? Extensão e a dobra, flexão. Extensão, flexão, a dobra. Tá bom? Contra a gravidade, isso aqui seria a extensão do joelho. Contra a gravidade, isso aqui seria a flexão do joelho. Ó, esse movimento de dobrar, parece que acionar contra a gravidade. Bom, essa questão que eu falei contra a gravidade, vocês vão ver muito em biomecânica, né? Vai falar muito sobre como o músculo atua em relação às articulações mais à frente. Mas é importante dar uma lida nisso aí, né? Não sei se na prova teórica de vocês está caindo questões perguntando sobre isso, né? Mas normalmente quando se pensa em músculo, geralmente se pensa muito em ação muscular, tá bom? A gente ainda vai falar dos grupamentos e das ações específicas. Então o joelho faz flexão e extensão, tá bom? Em relação à articulação do joelho, nós temos ligamentos que servem para estabilizar essa articulação do joelho, tá bom? Primeiro eu já citei, aqui ó, logo abaixo da patela, ligamento patelar, ou ligamento da patela. Está escrito no árvore de anatomia que tem aí para estudo. Tá bom? Rebati. Então o patelar está destacado aqui, tá? Por baixo dele, nós vamos ver o ligamento cruzado anterior, LCA. Acho que esse LCA vai ser até melhor se eu destacar ele na prova, destacar no cadavérico. Tá bem melhor do que no sintético para ver. Bom, ó, aqui. Ligamento cruzado anterior. Não, na prova, ligamento cruzado anterior. Nada de abreviar na prova. Professor, fica mais rápido. Tá bom? Sobre o ligamento cruzado anterior. Esse ligamento ele é muito importante, porque fêmur, tíbia. O que ele faz? Ele impede esse movimento aqui, ó. Tá bom? Então uma pessoa que tem lesão no LCA, e aí vocês vão observar isso aí, academia, com atletas, normalmente o que vai acontecer com essa pessoa? O joelho vai fazer isso aqui, ó. A pessoa tá fazendo uma corrida, né? Corre e de repente para. O que acontece? O joelho dela balança para frente e volta. Se tiver rompido, né? Se tiver uma ruptura aí total. Às vezes incomoda muito, às vezes nem tanto. Só que assim, se não incomodar, mesmo assim é importante fazer o tratamento e reconstruir esse ligamento. Por quê? Se não reconstruir ele, pode evoluir para artrose na articulação do joelho. Então, tomar cuidado com isso. Tá bom? Então, anteriormente,
por trás da patela, nós vamos ter que encontrar o ligamento cruzado anterior, tá bom? Posteriormente, nessa direção aqui, aí a gente vai conseguir ver melhor aqui, tá melhor trabalhado, ligamento cruzado posterior, onde eu vou ter o alfinete dourado. Esse aí impede que a tíbia se desloque para trás. O anterior seria o alfinete roxo? O roxo. Só que está arrebentado aqui, então é melhor até destacar no cadavérico, caso eu destaque isso aí em prova, deixar claro isso aí para vocês. Oi? Aqui é o LCP, a gente está olhando a vista posterior. Ligamento cruzado posterior. Então ele estabiliza para a tíbia não se deslocar para trás em relação aos movimentos, tá bom? Aí nós vamos ter os ligamentos colaterais, que a gente pode chamar tanto de colateral lateral quanto medial, ou colateral fibular e tibial. Então, ó, estabilizando aqui a relação do fêmur com a região da cabeça da fíbula, ligamento colateral lateral ou colateral fibular. Bom, estabilizando aqui a parte medial, fêmur e tíbia, nós vamos encontrar ligamento colateral, tibial ou medial. Bom. Entre os côndilos femorais e tibiais, nós vamos encontrar os meniscos, discos de cartilagem, ficam aqui, ó. Tá bom? Onde esses discos aí servem para amenizar o impacto entre os côndilos e ao mesmo tempo melhorar a congruência da articulação. Bom, meniscos. Menisco lateral, menisco medial. Na prova, no caso tem que colocar lateral e medial? Sim, senhor. Sim, senhor. Se eu destacar meniscos, isso é importante pra gente. O menisco é qual aí? O verde, claro? O menisco roxo e o verde. Deixa eu tirar esse aqui. Tá? O outro roxo que estava na LCA eu já tirei, que esse LCA daqui tá rompido. É melhor ver o do cadavérico. Tá bom? Então, ligamento não. Menisco lateral, menisco medial. Ele se junta com o ligamento cruzado? Na verdade, eles se fixam. Sim. O LCP tem uma fixação aqui no menisco lateral e o LCA no menisco medial. É comum, em alguns casos, a pessoa fazer uma lesão que eles chamam de tríplice maldita do joelho. Por que será que ela se chama assim, né? Então, assim, é muito comum em jogador de basquete. Rompe LCA, normalmente. Rompe LCA, ligamento colateral medial e menisco medial. Essa é tríplice ou tríade maldita. O nome é assim, porque a pessoa pula, né, para fazer um lançamento, fazer uma cesta, e quando cai o joelho faz isso aqui, uma torção. E aí arrebenta com tudo, né? Só a cirurgia. A lesão mais comum realmente é cruzado anterior. Jogador de futebol, jogador de basquete, vôlei. Professor, você ouviu falar em artroscopia nos joelhos? Qual seria o procedimento exatamente? Então, assim, essas lesões, principalmente do LCA, né, acontece porque envolvem salto ou disputas de bola, onde a pessoa é empurrada e o corpo acaba girando ali em relação à perna, né, e aí faz a lesão. Quando se fala artroscopia, está se falando de um procedimento cirúrgico onde a articulação é acessada, tá bom? De uma forma minimamente invasiva. Então faz um corte aí de 2 centímetros, fazem 2 a 3 cortes pequenos e aí entram com os instrumentos cirúrgicos para fazer o procedimento. Não precisa cortar o joelho todo, abrir.
Então, antigamente, para operar o LCA ou qualquer outra cirurgia de joelho, o que eles faziam? Eles cortavam aqui, ó, tendão patelar, afastavam, tá bom? Bem no centro. E aí fazia o que tinha que fazer, fechava e costurava. Só que a cicatriz aqui no músculo era uma coisa que interferia muito a dinâmica de movimento do joelho. Então eles passaram a fazer artroscopia, que é o que? Eles fazem cortes na região medial, lateral, para poder acessar a articulação, entra com uma câmerazinha, filma ali por dentro. Então, geralmente eles entram com... Oi? Não, mas vocês conseguem achar isso com facilidade no YouTube. Tá lá, artroscopia de joelho, cirurgia de reparação de LCA. Por exemplo, quando o LCA se rompe, eles pegam um pedaço do músculo aqui posterior da coxa, se chama semimembranáceo, retiram um filetinho dele para fazer o enxerto. Mas agora também um monte de operações estão sendo feitas menos invasivas, né? Tudo, não, sim. Tudo com cortezinho o mínimo, né? Possível, só com... o paciente se recupera mais rápido, né? Então, 6 meses a LCA, se não me engano, né? Porque o ligamento, ele demora a se regenerar. Aquela operação de joelho antiga, que era o corte era maior, demorava muito tempo. Demorava. Professor, eu fiz essas 3 lesões aqui que você falou. Então. Aí ele deu um cortezinho do lado, fez a estroscopia e cortou do lado o cruzado anterior. Mas aí deve ter feito a reconstituição do ligamento também. Tirou esse tipo um tendãozinho. Acho que isso, eles pegam um pedaço do músculo posterior da coxa, de um dos isquiotibiais, e fazem a reconstituição. Depois a pessoa tende a ficar bem, ficar 100%. Agora, antigamente machucava muito, né? Porque eles cortavam o tendão patelar, então atrapalhava muito. Hoje em dia é melhor. Sobre nomenclatura de cirurgia, artroscopia é uma coisa, artroplastia é outra e artrodese é outra, completamente diferente. Então, por exemplo, quando você ouvir o termo artroplastia, é quando eles substituem a articulação, bota uma de metal, bota prótese. Artroplastia. Artrodese é quando a pessoa quebra a região articular. Eles vêm aqui e fazem uma substituição como se fosse uma coisa engessada, a pessoa perde o movimento. Mais comum em tornozelo e comum na artrodese. Então tem uma estabilização ali e a pessoa não vai ter mais movimento. Bom? Ok. Articulação do tornozelo. Tornozelo eu não vou cobrar na prática, mas eu posso falar um pouquinho dela para vocês. Sobre a articulação do tornozelo. É uma articulação que vai envolver 2 pontos específicos aqui. Eu vou ter aqui as faces articulares inferiores de tíbia e fíbula, deslizando aqui na região da tróclea do talos, tá bom? Essa região aqui de face articular. E um pouquinho mais embaixo, eu vou encontrar o talos deslizando acima do calcâneo. Bom? Então, essa articulação aqui, calcâneo-talar, vai permitir o movimento de inieversão, combinado com os movimentos dos ossos do tarso e falanges. Já a região aqui da articulação entre o talos e a face articular inferior, que é os maléolos, vai permitir movimento de dorsiflexão. Bom? Em relação a movimentos, eu tenho a dorsiflexão, quando o dorso do pé sobe, beleza? Eu tenho a plantiflexão, quando a planta do pé vai em direção ao solo. Bom? Quando o meu pé segue em direção à linha mediana, que está passando aqui, ó, eu tenho uma inversão. Então o pé está indo em direção à linha mediana. Quando o meu pé, a sola do pé, né, a planta do pé, se afasta da linha mediana, eu tenho uma eversão de tornozelo. Bom? Em relação a ligamentos, na região medial, eu vou encontrar aqui uma camada espessa de ligamento que se chama ligamento deltoide. Bom? Estabilizando a região da tíbia em relação aos ossos do tarso. Ligamento deltoide. Bom? Já na região lateral,
eu vou encontrar ligamentos mais maleáveis, que permitem aí o movimento de inversão do tornozelo, que seria o ligamento talofibular anterior, talofibular posterior, ligamento tíbio-talar, tá bom? Que permitem uma angulação maior de movimento. Sobre lesões que podem acontecer aqui, as entorses. Tipo mais comum de entorse vai ser quando o pé roda em inversão, tá bom? São as mais comuns. Lesão em inversão, pé vira pra dentro. A pessoa tá lá usando o salto, desfilando, né? Tá lá desfilando, de repente o pé dá aquela viradinha. Ou tá lá jogando bola e de repente pisa errado e vira o pé. Mais comum. Oi? Pisa na bola e vira o pé, tá bom? Nesse caso, a entorse nem sempre leva a ruptura, tá bom? Dos ligamentos aqui. Pode levar? Pode. Pode acontecer fratura do maléolo fibular? Pode. Maléolo lateral? Pode. Mas é menos comum a fratura, porque os ligamentos são mais maleáveis. Já região medial, normalmente quando ocorre uma entorse em eversão, que é quando o pé gira assim, ó, durante um acidente, muito comum ruptura completa do ligamento deltoide, tá bom? E ainda mais comum a região do maléolo tibial fazer uma fratura por avulsão. Então esse osso aqui se rompe junto com o ligamento. O ligamento faz assim, quebra aqui, e vai ser a maior quantidade de fraturas aí que a gente vai encontrar. Na questão passada, professor, tem alguma coisa bem comum nesses ligamentos, por exemplo, a pronada, a pessoa tem a passada, tem alguma inversão? Não, sim, é só uma forma diferente de falar sobre inversão e eversão. Sim, mas pisada, pronada e supinada. Sim, mas ele tem isso constante, ele já tem essa... Ah, não, mas a pisada em pronação e supinação é uma condição postural. Ou a pisada em inversão e eversão. Não quer dizer que a pessoa tem um ligamento, não. Isso é um padrão postural. Quando eu falo entorse, é o quê? A pessoa está fazendo atividade física ou caminhando, fazendo alguma coisa e vira o pé. Isso é uma entorse. Tá bom? Pode levar fratura. Pode acontecer luxação, se romper aqui, o pé sair e ficar fora do lugar. Não necessariamente, às vezes é neutro. Sim, às vezes é neutro. Tá? Não tem regra. Aí depende de uma série de fatores, dessa condição da postura, da coluna, da pessoa, da articulação do quadril. Aí tem que investigar, tá bom? Sobre o ligamento do tornozelo eu não cobro para vocês, tá? Mas eu gosto de explicar, para vocês poderem entender. Certo? Vamos lá. Tudo bem, pessoal? Articulações de membro inferior, na verdade, que eu cobro são ligamentos, né? Ou do quadril ou do joelho. Tá muito legal. Vamos aos músculos agora. Normalmente, quando a gente fala de músculo, e até no Atlas, se vocês forem dar uma olhada depois, você vai ver que eles ficam em grupamentos, são agrupados, principalmente relacionados a funções e localização, tá bom? Então, se você quiser ser um profissional bem-sucedido, dica, desde já, vá aprendendo nome dos músculos, função específica, a forma de acionar aquele músculo. Então, por exemplo, sei que vocês começam a fazer estágio, né? Então, na faculdade já vai para o estágio. Pega um livro de anatomia, um livro de musculação, vai dando uma olhada, entendeu? Não espera chegar na matéria de musculação no último período para ver isso. Até porque vocês já estão lá no ambiente da academia. Não adianta você fazer uma atividade lá sem saber o que você está fazendo, sem saber o que está se movimentando. Semestre que vem vai ter uma matéria que chama biomecânica. Eu estava olhando lá a grade de vocês, ela não vai ter aula presencial, é só online. E assim, não é muito fácil a biomecânica. Acho que ela é só online mesmo, ela não tem... ela não tem carga horária presencial. E aí, o que acontece? Você precisa vir aqui no Anatômico estudar por conta
conta própria. Pegou lá, viu a aula de membro superior, vem aqui, pede a pecinha de músculo, naquela semana, no dia que você não tem aula e tem uma folguinha, vem estudar, entendeu? É porque a matéria é teórica, até para quem é presencial, a matéria é teórica, não é uma matéria que vem aqui pro anatômico. O professor pode vir, se estiver dando aula presencial, pode, mas não é obrigado, entendeu? Mas aí, essa questão da prática, vocês têm um laboratório disponível para vir para cá estudar. Então, recomendação, venha para cá e estude. Pode chegar e pedir para o professor, tem como assistir essa aula como ouvinte? A minha aula, eu nunca negaria vocês virem assistir a aula, tira a dúvida, entendeu? Pergunta. Não, mas a de anatomia mesmo, porque ajuda muito ao mesmo tempo, entendeu? Porque a biomecânica, na verdade, soma física com anatomia. Vocês começam a entender como é que um músculo se movimenta, tá bom? Então, exemplo, se eu tenho uma musculatura que está aqui, ó, na região da frente do fêmur, né? Aí eles aplicam isso à física. E essa musculatura faz isso, o que vai acontecer com a alavanca que está aqui embaixo? Só pode acontecer isso aqui, vai subir. Tá bom? Isso é simples quando eu penso aqui na articulação do joelho, mas você vai ver isso aí para todas as articulações. Então você vai precisar entender, ter o nome das alavancas específicas. Então, vamos ficar atento a isso aí, tá bom? E assim, o interesse é individual de vocês. A diferença do profissional bem-sucedido vai ser aquele que se dedica mais ao estudo, a conhecer. Se você conhece a anatomia, você conhece o corpo humano e vai ser bem-sucedido no que você está fazendo. Se a gente trabalha com movimento humano, precisa conhecer a anatomia, músculo, inserção, o que está acontecendo. Bom? Pensou no músculo, você tem que saber da onde ele sai, aonde ele se fixa e a ação dele. É o básico. Você vai saber isso de todo o corpo humano? De cara? Não, mas vai aprendendo aos poucos. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Aí vamos lá. Começando aqui da musculatura posterior, da região do quadril, né? Da articulação do quadril. Tá? Poderia falar até meio que pós-terolateral. Tá? Na região pós-terolateral aqui, nós vamos encontrar o grupamento dos glúteos, onde eu não tenho só os músculos glúteos. Sim, nós vamos encontrar 3 glúteos. O glúteo máximo, glúteo médio e o glúteo mínimo aqui. Está parcialmente retirado aqui, lesionado. Tá? Por baixo deles, nós ainda vamos encontrar outros músculos profundos, como piriforme, músculo gêmeo, superior, inferior. Tá bom? Se eu tenho uma musculatura que está aqui atrás, tá bom? Aí eu falo da parte da biomecânica, e ela se encurta, trazendo a peça óssea para cá, ó, quando ela puxa, os músculos dessa região vão fazer isso aqui, ó, principalmente o glúteo máximo, esse movimento aqui, ó, extensão do quadril, tá bom? O glúteo médio já vai trabalhar fazendo isso aqui, ó, a extensão com a abdução. O glúteo mínimo já começa a trabalhar com movimentos de rotação do quadril, seria o movimento de fazer isso aqui, ó, rotação externa, tá bom? Então, conforme vai aprofundando as camadas musculares, esses músculos vão se modificando em relação à ação específica, tá bom? Então, assim, movimento de glúteo, né? E aí agora você entende porque lá na academia, né, tá se fazendo um exercício com uma caneleira ou com uma resistência na polia dessa forma, né? Com a carga, fortalecimento de glúteo. Bom? Tudo bem, pessoal? Então, a gente pensa aqui na região, né? Os músculos glúteos. Caso eu cobre em prova, é muito provável eu cobrar o glúteo máximo, que é mais fácil de se visualizar aqui, para você não ficar muito em dúvida na hora, né? Do questionamento. Então, assim, a tendência é eu marcar músculos que são bem visíveis aqui, nada muito profundo para você não ficar com dúvida. Mas mesmo assim, com relação ao glúteo, se for dividir do jeito que tá aí, é bem fácil de identificar. Não, sim, sim.
Mas eu normalmente eu não gosto de fazer isso aqui e marcar o outro para confundir você, ou tirar e marcar mais aqui embaixo. Eu vou te destacar alguma coisa que esteja superficial para você poder ver de uma forma mais eficiente. Mais fácil de ver, você não ficar confuso. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Então, essa musculatura aqui trabalha especificamente em relação ao quadril. Então faz extensão do quadril, seria esse movimento que eu falei de levar para trás, tá bom? Extensão com abdução. Trabalha na abdução também pura, né? Seria esse movimento aqui, ó. A gente pensa no glúteo máximo. Totalmente envolvido na corrida, professor. Sim. Só não dá muita... tem que estabiliza o glúteo médio, principalmente. Da potência. Sim. Glúteo máximo, glúteo mínimo e colo. Máximo, médio e mínimo. Ainda tem a musculatura profunda, né? Uniforme, gêmeos. Tá bom, pessoal? Tudo bem? Aí, olha só, se eu virar a peça aqui, virando a peça, encontrar a musculatura profunda aqui da cavidade abdominal e pélvica. Saindo das vértebras lombares, nós vamos encontrar um músculo aqui muito importante, que se chama ilho-psoas, tá? Ilho-psoas. O músculo ilho-psoas, ele tem 3 ventres. O músculo psoas maior, o músculo psoas menor, que nem todas as pessoas está presente. 80% da população tem, mas tem algumas pessoas que não têm psoas menor. Não. A falta dele não deixaria a pessoa com problema nenhum, não. Tá? Algumas pessoas ainda têm. Então, o nosso corpo, quando não utiliza muito um músculo, o que ele tende a fazer? A evolução vai diminuindo aquela estrutura até ela não ser presente. Então, em algumas pessoas já não é tão presente. Ele tem ação específica só na cavidade abdominal. Então, por isso que cada vez mais ele vai se extinguindo. Tá bom? Isso ao longo de milhões de anos. A gente ainda encontra aqui o músculo ilíaco, que aqui está parcialmente lesionado. Ele ficaria aqui onde eu estou colocando a minha mão, pegando a parte da asa do ilho. Ficaria aqui por dentro, ó. Bom, então olha pra cá, ó. Se os músculos ficam aqui e vêm pra cá, e esses músculos puxam, o que eles vão fazer? Flexão. Tá bom? Então os músculos atuantes aí, esse grupamento aqui, que são 3 ventres musculares, né? Eles fazem o quê? Principalmente o psoas maior e o ilíaco, né? Que vão, na verdade, formar o ilho-psoas. Vão ser o ilho-psoa. Vão atuar nesse movimento aqui, ó. Flexão do quadril. E ao mesmo tempo, se for uma função bilateral, fazem isso aqui também. Eles ajudam a musculatura abdominal fazendo isso aqui, ó. Flexão do tronco. Então eles fletem o tronco, tudo bem? E ao mesmo tempo fletem o quadril. Principalmente em movimentos acima de 60 graus. Então, 60 graus para cima na flexão do quadril, pensa aqui no movimento do ilho-psoas, que é formado pelo ilíaco e pelo psoas. Perdão, pelo psoas maior e o ilíaco, que ficaria aqui. Ah, dá para cobrar o ilíaco na prova? Não tem como. Psoas dá, né? Dá para cobrar aqui o psoas maior. Maior da bom, né? Músculo psoas maior, bem evidente aqui, ó. Então ele sai das vértebras lombares, passa pelo osso do quadril e vem para a região do trocânter maior. Tá bom? Se ele tem tanta ação de fletir o quadril, quanto a ação de... fletir o tronco, quanto de fletir o quadril. Tivesse aí, os caras na prova, você vai ter um alfinete na mão? Eu poderia fazer isso aqui, pegar um alfinetinho. Eles mandaram, pelo menos eu não fiz com o alfinete na mão. Botar o alfinete aqui, ó. Aí, que bonito. Essa peça mesmo, ficou bom. Vou manter. Que bonito, ó. Já Psoas maior. Já pode botar isso, pronto. Ok? Pode botar isso, já.
É uma boa ideia. Deixa eu tirar o cliquezinho. Não, não vou deixar não, porque eu tô mexendo na peça, não vou espetar o dedo. Tudo bem? Aí olha só, vamos descer um pouco agora e começar a vir para a região da coxa, ainda pensando em músculos que acionam o quadril. Se eu olhar aqui a região medial da coxa, região medial, eu vou encontrar o grupamento dos músculos adutores, tá? Esses músculos aqui ficam aqui, tá? Então os músculos adutores atuam na adução do quadril. Tem adutor magno, adutor longo, adutor curto, tá bom? Normalmente eu não cobro adutor em prova porque o posicionamento aqui ele não é muito legal para destacar um por um, tá bom? Mas é legal falar deles. O nome deles já diz a ação, né? O que os adutores fazem? A adução. Então, uma vez que a coxa tá lá, ó, puxa a coxa para dentro. Mas se você for pensar lá na academia, aquela cadeira adutora, né? Você trabalha a cadeira adutora, o que está acontecendo? Está fortalecendo. Por que tem formas diferentes se você se posicionar lá na cadeira? Para trabalhar os diferentes músculos, tá bom? Dependendo da posição, vai trabalhar um grupamento diferente aqui. Grupamento não, né? Um músculo diferente, tá bom? Vindo para a região posterior da coxa, região posterior de coxa, eu vou encontrar esse músculo aqui, que se chama grácil, parece um filetinho, também participa da adução, só que ele é superficial, ele não é tão profundo. Bom, na verdade ele vem para a região medial, tá? Grácil. O grácil ele sai da parte medial do quadril, a região púbica aqui, e vem para a porção medial. Então ele só pode fazer adução. Eu tenho um outro músculo aqui que se chama sartório, eu já falo dele de novo para vocês. E eu tenho um músculo aqui semitendíneo. Esses três tendões aqui vão formar uma área muito famosa que é conhecida como região da pata de ganso. Quem estiver daqui não vai dar para ver agora, mas depois vocês olham, parece uma patinha de ganso. São três tendões distintos com ações musculares diferentes que se inserem no mesmo lugar, que é a região medial do joelho. Então você ouviu falar de lesão da pata de ganso? É uma lesão envolvendo uma inflamação nesse local aqui. Muito comum esse local ficar inflamado em jogadores de futebol, por estresse mecânico. Tá bom? Então o atleta que treina muito, né, sem preparo adequado, pode fazer lesão da pata de ganso, essa região aqui. Ou patancerina também usam esse nome. Tá bom? Aí vamos lá. Musculatura posterior de coxa. Aqui é um alfinete que eu deixaram aqui. Eu tô mexendo, poderia espetar o dedo. Vamos lá, pessoal. Musculatura posterior de coxa. Eu vou encontrar aqui, ó, músculo bíceps da coxa. Tem bíceps na coxa. Bem fácil de ver aqui, né? Ó, bíceps da coxa. Eu tenho um músculo semitendinoso e eu tenho um músculo semimembranáceo, que ele tem essa estrutura aqui de tendão, parecendo uma lâmina, né? Mais para uma aponeurose do que necessariamente para um tendão. Esse músculo que é o semimembranáceo e o semitendinoso, mas muito mais comum o semimembranáceo, que é pego para fazer enxerto de outros locais. Quando há ruptura de tendão, de região de ligamento. Ele se recompõe, professor? Na verdade, fica o pedacinho que eles vão tirar não vai gerar uma sequela a ponto de prejudicar a função da pessoa. Não é nem que ele vá se recompor, não vai se reconstruir aquele local, vai ficar faltando um pedacinho, mas não é nada que vai gerar uma sequela permanente. Por exemplo, tive um paciente esses dias que lesionou o bíceps, fez uma ruptura do bíceps. Pegaram o enxerto daqui, da região do semimembranoso, tá bom?
Esses 3 ventres musculares, bíceps da coxa, semitendinoso e semimembranáceo, formam o que chamamos de grupamento dos isquiotibiais. Tudo bem? Esse grupamento dos isquiotibiais pode ser chamado também de músculos do jarrete. Antigamente usava mais essa nomenclatura. Músculos do jarrete. Ação desses músculos. Sobre ação. Atuam fazendo extensão junto com os glúteos, tá bom? Flexão do joelho. Então, ação dupla. Então, eles trabalham tanto na extensão do quadril quanto na flexão do joelho. Tudo bem? Tirando o bíceps ou esses outros dois, eles são mais profundos, né? Sim. O bíceps é mais superficial. Você olhando posteriormente, ele é mais lateral. Então pega a região látero-posterior da coxa. Tá bom? Se você pensa na região medial interna, aí você vai pegar semi-tendinoso e semi-membranoso ou membranáceo. Pega uma região medial posterior da coxa. Tá bom? Então, 3 ventres aqui, bem evidentes, bem visíveis. Bom para marcar na prova, né? Ótimo. Isso daí não vai cair na prova não, que sorte. Pode cair, né? Pode cair. Já pensou aqui, ó, essa parte aqui, ó, bonitona para marcar, ó, semimembranáceo. Olha que beleza. Muito legal. Não gostei não, ficou estranho isso daí. Beleza? Tem pra ver. Embolado, bem embolado aí. Quando tem a lesão de posterior da coxa, geralmente é por qual músculo? Pode ser um desses 3. É, pode ser um dos 3. Aí vai depender muito da onde a pessoa fica com a marca. Se você notar, a pessoa teve um estiramento muscular. Realmente quando fala do estiramento é quando estressa muito aquele músculo ali, né? Numa atividade física. Fica uma área com hematoma, pode ter hemorragia e pode ter ruptura também de fibras, claro, né? Se você vê essa lesão pegando a região látero-posterior, provavelmente foi o bíceps da coxa. Bom? Então se cair isso aí, vai ter que colocar que é o bíceps da coxa, né? Se eu Tem que marcar, colocar da coxa? Tem que colocar tem que especificar bíceps da coxa. igual o Por isso vocês têm que semimembranáceo. especificar Igual o semimembranáceo Bíceps também. femoral só assim? músculo semimembranáceo. Da coxa. Não, não precisa botar da coxa. Então, tranquilo. Mas o bíceps da coxa é importante, porque tem bíceps braquial Não, é. também. É isso que ele falou. É. Bíceps femoral aceita? Bíceps, Femoral aceita? Aceita na prova? sim. Bíceps femoral também. Tudo bem. Tudo bem, pessoal? Show. Vamos para a face anterior de novo da coxa. Agora, importante, ó, na face anterior da coxa, grupamento do quadríceps, tá bom? Antes do quadríceps, desculpa, falar do sartório de novo. Então tem o músculo sartório. Tchau, benção. Músculo sartório sai de lateral e vem para medial, tá bom? Músculo sartório, parece um filete. Atua na extensão do joelho. Ele auxilia na extensão do joelho, que é uma função específica. Então ele é um estabilizador da função específica que é do quadríceps femoral ou quadríceps da coxa, né? O músculo quadríceps ele é formado por 4 ventres: reto femoral. O reto femoral, em uma ação isolada, ele tem essa ação aqui, ó. Vou chegar para trás. Ó, esse movimento aqui, ó. Tá bom? Então, movimento de flexão do quadril com o joelho estendido, que seria esse movimento aqui, ó, até mais ou menos aí 60 graus, que é quando entra em ação pessoas, quem faz? Reto femoral. Então, ó, subir, chegou aqui, ó, o pessoas passa a atuar, mas até 60 graus mais ou menos é ele que atua. Entre ele e pessoas. Entendeu? Então,
Por isso que tem ação aqui em cima, mas tem uma ação aqui também, tá? Reto femoral, que faz parte do quadríceps, ele tem essa ação isolada. Se a gente pensar nos outros ventres, que são vasto medial, vasto intermédio e vasto lateral, mais o reto femoral, aí sim nós vamos ter a ação de extensão do joelho. Cadê meu banquinho? Bota aqui, por favor. Pensando nos 4 ventres, extensão. Aí essa extensão do joelho pode ser, pode-se dar uma ênfase pedindo-se uma adução com a extensão, pedindo-se uma abdução com a extensão para fazer trabalho de vastos, medial e lateral. Você entende na academia, né? Se coloca uma bolinha aqui, faz um exercício com a caneleira ao mesmo tempo, se passa uma faixa elástica, mantém aqui uma isometria e faz a extensão, aí vai dar uma ênfase para o vasto lateral. Então dá para fazer isso também, tá bom? Então a importância aqui do quadríceps, essencial pra gente, tá bom? Reto femoral isolado atua na flexão do quadril até mais ou menos 60 graus. Quadríceps seria reto femoral, vasto medial, vasto intermédio, vasto lateral, extensão do joelho. Tudo bem? Junto com o glúteo máximo, nós vamos encontrar um pequeno ventre que fica aqui em cima, ó, que se chama tensor da fáscia látea. Então o que ele faz? Esse músculo, ele tensiona essa grande face, que a gente chama de banda iliotibial também, para gerar movimento de abdução do quadril, tá bom? Então ele atua junto com o glúteo máximo para gerar a abdução, que seria esse movimento aqui, tá bom? Esse músculo é apelidado de TFL, tensor da fáscia látea, aqui em cima. Beleza? E a gente falou bastante aí da musculatura da coxa, tá bom? Segmento da perna. Segmento de perna. Eu tenho tibial anterior, que é esse maior aqui coladinho, ó, pegando a parte da face lateral da tíbia. Ação dele: dorse, flexão. Tudo bem? Eu tenho os músculos fibulares, que vão ficar aqui por cima da fíbula. Aí tem vários músculos fibulares aqui, não vou detalhar um por um, tá? A gente consegue ver aqui os ventros, os tendões. Será marcado? Não. Fibular não tem risco não. O tibial anterior tem risco, que ele é bem visível. Os músculos fibulares têm a ação de fazer eversão. Então eles estão aqui, eles puxam o pé. Se eles puxam o pé, eles fazem isso aqui com o pé, ó. Trazem o pé dessa forma. Então eles fazem eversão, tá bom? Equipamento fibular. Se eu virar a peça, o músculo mais próximo aqui da tíbia, coladinho posteriormente à tíbia, vai se chamar músculo tibial posterior. Esse aqui, ó. Tibial posterior. Oi? Esse aqui também não, é muito escondido. Tibial posterior. A ação dele faz inversão do tornozelo. Ele faz isso aqui, ó. Bota o pé nessa posição aqui. Vamos supor, ele tá aqui. Quando ele puxa o pé, faz isso aqui. Inversão. Ele puxa o pé dessa forma, né? Já tá, já. Beleza? Na região posterior da perna, aqui, ó. Músculo tríceps sural, grupamento do tríceps sural.
Então nada de falar panturrilha, né? Entre O profissionais. professor falava tanto nele que eu até gravei. Tudo bem? Nem muito menos batata da perna, pelo amor de Deus. Panturrilha até vai lá pro aluno, né? Que não. Mas o nome ideal aqui é tríceps sural, tá? Aí o tríceps sural é formado pelo gastrocnêmio medial, gastrocnêmio lateral, tudo bem? Ó. Beleza? Não, eu quero que escreva tríceps sural, não precisa detalhar gastrocnêmio lateral, medial ou solear, não. E profundo, tríceps sural. E aqui profundo, abaixo, o solear, ou músculo sóleo. Tá? Mas caso eu bote um alfinete aqui, ó. Tríceps sural. Músculo tríceps sural. Já tá ótimo. O que ele faz? Plantiflexão. Quando ele aciona, ó, ele puxa o tendão do calcâneo, puxando a planta do pé para baixo, do solo. Isso. Que agora a gente chama de tendão do calcâneo, né? Esse aqui, ó. Tudo bem? Dúvidas? Perguntas? Só a parte do peitoral, seu mais nada. Ah, bom, deixa eu mostrar aqui, mas... Está aí não, né, professor? Isso daqui é só pra... Não, mas eu nem não boto em prova, não. Não bota na prova não. Só mostrar pra vocês. Isso aqui eu acho que eu não mostrei. Não cheguei a mostrar, não. Mas eles canibais conseguiram comer isso daí na sua pede pra morrer. Tem carne, cara. Tem carne de vaca. Tá parecendo É um pequeno Ah, só pra diferenciar, ó, peitoral maior, peitoral menor. Esse é um mamilo, professor? É o mamilo. Ah, o maior e menor. Peitoral maior e peitoral menor. Dá não. Tá bom? Aqui só dá pra ver o peitoral maior e o menor, só pra diferenciar. Tá bom? E aqui na região do abdômen, o músculo reto abdominal. Poxa, professor, por que o senhor não coloca ele? Quer que eu marque na prova peitoral e reto? Mas aí Seria bom. Aí na hora da prova a pessoa Os caras é moleza, né? Vai ser uma coisa mais... Não, a prova é membro superior e membro inferior. Não vou marcar, não. Mais fácil de ver do que A prova é membro superior e membro inferior. A prova de você. Tá vazio, professor. Poxa. Ok? Mas aí eu mostrei aqui. Bom? entre os abdômenes aqui, daquela zona aí.